Especial do jornal, cobertura completa com um avião na Colômbia, que, segundo as autoridades, matou 75 pessoas. A bordo estavam 19 jogadores da Chapecoense, que participaria pela primeira vez de uma final da Copa Sul-Americana. 21 jornalistas também estavam a bordo, acompanhavam a viagem mais importante do time catarinense. A lista total de passageiros da companhia Lamia tinha 81 nomes. O acidente aconteceu durante a madrugada. A delegação da Chapecoense saiu às 3h15 da tarde do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num voo comercial em direção a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Lá pegou um avião fretado da companhia boliviana Lamia, com destino a Medellín. 81 pessoas estavam a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Por volta das 10 da noite, no horário local, 1 da manhã em Brasília, entre o município de La Serra e La Unión, o piloto declarou emergência e avisou a torre de controle que o avião estava com uma pane elétrica. Minutos depois, o piloto teria despejado o combustível, segundo a imprensa local, e tentou fazer um pouso de emergência em Cerro Gordo, município de La Unión, uma região montanhosa a cerca de 30 quilômetros do aeroporto internacional de Medellín. O local do acidente é de difícil acesso e choveu forte durante a madrugada. Segundo o jornal colombiano El Tempo, os socorristas conseguiram chegar ao local só 2 horas depois. Encontraram um avião desintegrado com fuselagem espalhada por uma área de 100 metros, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros. Por favor, necessitamos ajuda! 75 pessoas morreram na hora. Num primeiro momento, 5 foram resgatadas com vida. O primeiro a chegar ao hospital de La Serra foi por volta das 2 da manhã no horário local, 5 da manhã em Brasília. Foi o jogador Alan Ruschel. Testemunhas contam que ele estava em estado de choque, perguntando pela família. Alan passou por uma cirurgia e os médicos dizem que a situação dele é estável. Durante a manhã, um momento de alegria. As equipes de resgate encontraram mais um sobrevivente debaixo da fuselagem do avião, o zagueiro Hélio Hermito Zampier Neto, que foi levado ao hospital com trauma crânioencefálico. A Aeronáutica Civil da Colômbia chegou a publicar uma lista com 6 sobreviventes da tragédia. A aeromoça Ximena Soares, o técnico de aeronave Erwin Tumiri, o jornalista Rafael Renzel e 3 jogadores, Alan Ruschel, Jackson Fullman e Danilo Padilha. Mas no meio da manhã, mais uma notícia triste. O goleiro Danilo, de 31 anos, não resistiu e morreu no hospital. O time estava muito feliz, nunca tinha chegado tão longe. Antes de embarcar em Guarulhos, os jogadores fizeram um vídeo publicado numa rede social. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aeroporto de Cumbica. Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, né? A repórter Lívia Laranjeira está na cidade de La Serra, na região do acidente. Ela acompanhou tudo desde o começo dessa tragédia. Lívia, boa tarde para você. Quais são as informações que você tem deste momento? Oi, Sandra, boa tarde para você, para todos ligados com a gente no jornal hoje. A gente está no Hospital San Juan de Dios, que é o hospital mais próximo do local do acidente. Para cá foram trazidos os primeiros feridos encontrados com vida. Os jogadores em situação mais grave estão aqui, foram trazidos para cá. Nesse momento tem 2 sobreviventes nesse hospital. Um é o Neto, o último a ser localizado com vida, que foi trazido para cá com trauma crânioencefálico. E o outro é o jornalista Rafael Renzel, que já passou por uma cirurgia nesse momento em situação estável na UTI, unidade de tratamento intensivo. O Alan Ruschel também foi atendido aqui, passou por cirurgia e foi encaminhado para uma outra clínica para passar por uma ressonância magnética. O terceiro jogador encontrado com vida, sobrevivente desse acidente, o goleiro Jackson Fullman, está em um terceiro hospital, o Hospital São Vicente, teve a perna amputada em decorrência da tragédia. A gente está acompanhando tudo desde as primeiras horas da madrugada, chegamos aqui por volta de 1 da manhã do horário da Colômbia, 4 da manhã do horário de Brasília, e acompanhamos a chegada de muita expectativa, muita ansiedade por parte de jornalistas e equipe médica durante toda a madrugada. Mas muito interessante observar também a solidariedade das pessoas por aqui.
filhos ou parentes de brasileiros que falavam português vieram para cá para tentar colaborar, servir como intérpretes dos feridos e mesmo dos jornalistas. Outras pessoas vieram tentar ajudar da maneira que podiam, colombianos passando por aqui para tentar ajudar as equipes que seguem trabalhando, equipes médicas, equipes de imprensa, muita gente ainda por aqui. Nesse momento a gente aguarda a liberação dos corpos, reconhecimento dos corpos desses 75 mortos que ainda estão lá no local do acidente, e aí a gente vai seguir acompanhando tudo, Sandra, e eu volto ao longo da programação com mais informações. Ok, Lívia, muito obrigada. Então, nós nos falamos em breve. Parentes das vítimas e dirigentes passaram amanhã na sede da Chapecoense. Uma equipe médica do clube foi para a Colômbia para ajudar no trabalho de resgate. A reportagem é de Rafael Junques, de Chapecó. A maior cidade do oeste de Santa Catarina amanheceu de luto. O time era o orgulho da cidade. A Chapecoense mereceu uma coisa dessa, meu Deus! Que não era apenas um clube, né? Não eram simplesmente jogadores, era a família, né? Então, esse sentimento ele passava para a arquibancada, né? Passava para mim, passava para o meu filho, passava para todos. Então, um sentimento de muita tristeza, né? Com a notícia da tragédia, os parentes dos jogadores foram ainda de madrugada para a sede da Chapecoense em busca de informações. Ninguém quis dar entrevista. Todos estavam na expectativa pelo jogo da final da Sul-Americana. É muito triste a notícia que recebemos hoje de manhã. Na verdade, jamais a gente ia esperar. Um time que a gente ama, um time que a gente começou há muito tempo. Eu estou muito tempo envolvido na Chapecoense. E eu sei tudo que nós passamos. E agora que nós chegamos, não vou dizer no auge, mas ficamos um time em destaque nacional. Acontecer uma tragédia dessa, cara, é muito difícil e a tristeza é muito grande. Nós vamos levar fé em Deus. Desde as primeiras horas da manhã, o estádio da Chapecoense, a Arena Condá, se tornou ponto de encontro de torcedores e de parentes de jogadores em busca de notícias. Desde as 3h20 da manhã já estou acordada, acompanhando e coração partido com isso, uma tragédia muito grande para a nossa cidade, né? Uma multidão passou a manhã do lado de fora do estádio. A Chapecoense era unanimidade entre os moradores da cidade. Os torcedores cantaram o hino da Chapecoense e rezaram juntos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós vamos com a equipe médica lá para ver o que é possível fazer, né? Esse momento dramático, nós estamos com a equipe de 6 médicos para poder prestar assistência, você sabe? Uma tragédia para o Brasil. A delegação da Chapecoense viajou para Medellín com 22 jogadores, além do pessoal da comissão técnica e da diretoria do clube. 19 atletas morreram na tragédia. Danilo, 31 anos, goleiro. Jimenez, 21 anos, lateral. Denner, 25, lateral. Matheus Caramelo, 22 anos, lateral. Marcelo, 25 anos, zagueiro. Felipe Machado, 32 anos, zagueiro. Tiago, 30 anos, zagueiro. Josimar, 30 anos, volante. Gil, 29, volante. Sérgio Manuel, 27 anos, volante. E Matheus Bittencourt, 21, volante. Kleber Santana, 35 anos, meia. Arthur Maia, 24 anos, meia. Everton Kempis, 34 anos, atacante. Ananias, 27, atacante. Lucas Gomes, 26 anos, atacante. Tiaguinho, 22, atacante. Bruno Rangel, 34 anos, atacante. Ailton Canela, 22 anos, atacante. Caio Júnior, 51 anos, técnico.